Boa noite a todos. Eu sou Fernanda Pacheco, eu sou médica, especialista em reprodução assistida e diretora da Progênesis Brasil. Hoje terei comigo a honra de ter aqui dois super colegas que eu gosto muito, admiro muito o trabalho deles. Primeiro é o Dr. Raul Nakano, que vai estar falando de como é que ele faz para ter bons resultados na transferência de embriões euploides. O Dr. Raul Nakano, ele é formado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP de Ribeirão Preto, fez residência médica no mesmo local, fez especialização em reprodução humana pela Kanazawa Medical University, no Japão, é diretor da SBRA e diretor clínico da Clínica de Reprodução FertiClean, além de ser um dos pioneiros de reprodução assistida no Brasil. Depois teremos a nutricionista, a doutora Rosa Silvestrin, que vai dar dicas de estilo de vida, de nutrição, de hábitos, de microbiota. A doutora Rosa, eu conheço há muito tempo, nós já trabalhamos juntas, ela é nutricionista da Nilo Frantz Medicina Reprodutiva, em Porto Alegre e São Paulo. Ela é mestre em nutrição pela Universidade Internacional de Valência, Espanha. Ela é membro da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, SBRA, desculpa. Ela teve capacitação em nutrição e reprodução assistida também pela SBRA, e ela é cofundadora e membro da Comissão de Nutrição junto à SBRA. Antes de passar a palavra para o Dr. Raul Nakano, eu vou falar um pouquinho do Progênesis Academy. Essa é uma iniciativa da Progênesis para promover educação para a comunidade de fertilização in vitro. Então, falamos aqui temas diversos de reprodução, de embriologia, de genética reprodutiva, também inovações na área de reprodução. O nosso público-alvo são os embriologistas e médicos, mas desta vez esse webinar eu acho que ele é bem voltado também para pacientes, tá? Abri o convite para os pacientes. O Progênesis Academy acontece mensalmente, geralmente nas segundas, quartas-feiras de cada mês, às 3 horas do local de Califórnia. Então, isso corresponde às 20 horas do Brasil, pelo menos agora, depois muda. E depois, quem não consegue assistir ao vivo esses webinários, eles vão para a nossa plataforma do YouTube Progênesis Academy. Recomendo que todo mundo vá lá, vai ter esse webinar a partir de amanhã e muitos outros vídeos, mais de 200 vídeos muito interessantes sobre reprodução assistida, diversos assuntos. Então, passo a palavra para o Dr. Raul Nakano, que vai fazer a sua palestra agora. Dr. Raul? Ok. Bom, primeiramente agradeço o convite, eu estou muito honroso da Progênese para poder discorrer um pouquinho da nossa experiência. Eu acho que esse webinar não é só passar algumas experiências nossas, como também trocar experiência com as pessoas que vão manter contato conosco. E obrigado pelo convite. E a ideia é a gente passar um pouquinho da nossa experiência. A gente já tem mais de 35 anos na área, né? E como você diz, eu sou um dos jurássicos, né? O pessoal outro dia me chamou a gente de, como é que é? Os dinos da reprodução, né? Carinhosamente, né? Mas a gente tem, nesse período aí, feito um trabalho interessante e a cada ano que passa, a gente vai melhorando, aprimorando o protocolo de cada clínica. É claro que cada clínica tem seu protocolo próprio, mas algumas coisas a gente acaba fazendo um protocolo assim, mais específico para cada tipo de paciente. Então, muito obrigado pelo convite. Espero que a gente possa transmitir algum conhecimento prático, né, para as pessoas que estão nos acompanhando. Ok? Acho que eu vou passar primeiro, então, os slides. Pode ser, Fernanda? Pode. Pode, eu vou compartilhar aqui a tela. Uhum. E acho que... Opa,
Espera um pouquinho, deu uma... Deixa eu só retornar aqui. E lá para o início. Começar aqui. Isso. Compartilhar agora. Bom, esse aqui, né? Tá, tudo bem aí? Tá, Perfeito. apareceu direitinho? Apareceu. Então, a gente vai focar, então, nos embriões euploides, né? A gente já vem há um tempinho trabalhando com a progênese e a gente tem tido muita satisfação poder compartilhar o nosso trabalho, né? E admiro muito o trabalho de vocês. Eu gosto muito, vocês têm feito um trabalho bacana e parece que vocês cada vez mais estão aprimorando mais e a gente está acompanhando essa evolução. E parabéns. Obrigada. E aí, dentro desse tipo de trabalho, então, a gente focou um pouquinho na transferência de embrião euploide. Então, eu falo que o embrião euploide ele é o suprassumo do embrião ultra, supra, mega selecionado. Então, para a gente ter um bom resultado nesse tipo de transferência, a gente precisa preparar um conjunto de fatores. E aí, eu vou colocar aqui o que eu faço, né? A ideia é transmitir a parte prática, sem delongar muito na parte de referência bibliográfica, né? Então, só para mexer um pouquinho, a gente sabe que o Felipe Ubaldi, um dos grandes esterileutas da nossa atualidade, ele escreveu esse artigo recentemente falando que existe uma caixa preta, né? E o que está acontecendo? Por que os embriões euploides não conseguem ter uma boa implantação? Ele fala que cerca de 45 a 65% dos embriões euploides redundam em uma gravidez. E o restante? Né? O restante é uma caixa preta. Né? E aí discorre várias coisas. E aí, então, essa história de colocar o embrião euploide, a gente entende que deve ter um resultado bom. E por que o restante dos que não implantam, será que continua sendo um problema do embrião ou será que passa a ser um problema do útero ou do laboratório? Então, essas são as perguntas que a gente vai tentar discorrer um pouquinho no decorrer dessa apresentação, porque essa caixa preta está sendo analisado por todo mundo. Né? E aí, para ter um resultado bom, interessante, a gente entende que a gente precisa de um tripé para conseguir atingir o alvo. Né? Esse tripé a gente divide primeiramente, então, que o preparo endometrial é muito importante. Né? Então, se você tiver um peixe e esse peixe está doente dentro de um aquário sujo, você preferiria colocar esse peixe, tratar o peixe com remédio ou trocar o aquário? Né? Então, a gente tem que ver o conteúdo e o continente, né? Em que situação está. E o endométrio seria mais ou menos isso. A gente vai colocar o embrião ultra mega selecionado num ambiente que é o endométrio, né? Para poder ter o máximo de resultado. Então, o segundo pé desse tripé seria o laboratório. O laboratório, eu diria que é a outra metade da situação em que tem que compartilhar os resultados e melhorias para que tenha um bom resultado. E o terceiro pé é a transferência de embrião. A transferência de embrião, aparentemente, é uma coisa relativamente simples. Outro dia, uma paciente falou assim, não é só colocar lá dentro, como se fosse uma inseminação? Aparentemente, os mais jovens, vamos dizer, pensariam dessa maneira, mas na prática, a gente sabe que não é bem isso, né? Ela é a cereja do bolo. Então, vamos discorrer em cima dessa situação. Então, começando então, o preparo endometrial, como eu disse, se tiver um peixe aqui da esquerda, está num aquário sujo, será que eu trato só ele? Ou será que eu tenho que tratar a água do aquário? Né? O embrião entra na mesma situação. Eu só me preocupo com o embrião ou o conjunto, que seria o que vai acoplar, receber, no caso, o endométrio? Então, se você trata,
você teria, teoricamente, um resultado melhor. Se você não trata, talvez o resultado seja inferior. E dentro dessa ótica, basicamente, a gente fala muito sobre o estilo de vida. Eu acho que a Rosa vai falar essa parte, eu vou me ater um pouquinho só para fazer uma referenciazinha. A gente dá muita importância, principalmente no fator masculino, né? E hoje em dia, o fator nutricional, a Rosa vai falar aí, é super complicado, né? Porque a gente tem um conhecido nosso que falava que no supermercado a gente tem produtos alimentícios, alimento mesmo, questiona-se, né? Então, essa parte a gente bate bastante, eu vou deixar para a Rosa falar. A suplementação de vitamina a gente dá importância. As infecções em gerais, não só vaginal, também sistêmica, a gente dá muito, muito valor. A estereoscopia está dentro dessa ótica. Adenomiose, miomatose também, a gente costuma dar um suporte. O pólipo é uma coisa que talvez as pessoas não dão muita importância, mas tem um trabalho mostrando que 60% dos pólipos tem relação com endometrite. Então, assim, a gente dá muita importância. O microbioma e o probiótico, que a Rosa vai falar também, a gente dá uma certa importância. E quando a paciente tem alguma falha, um aborto, a gente dá uma atenção especial para essa paciente, fazer uma investigação mais detalhada do endométrio. Os hormônios em geral, a tireoide, a prolactina, a gente tem dado importância. E quando tem um canal muito irregular, a gente faz um tipo de uma dilatação, a gente chama de mock test, para que no dia da transferência não tenha problema. E alguns cuidados no preparo do endométrio. A dilatação da cervix, a gente utiliza essa cânula que a gente idealizou, é uma cânula que tem 6 milímetros de espessura ou 9, né? Ele tem um stop aqui, e a gente utiliza isso aqui para os pacientes que têm fibrose de canal. A gente primeiro faz o teste com um catéter estéreo, e se não estiver passando, a gente já no ato da coleta do óvulo, a gente já faz. A gente entende que é muito importante. A gente deu o nome de vela de NK, né? E aí a gente sabe que a dilatação cervical realizada no dia da transferência é diferente quando faz de 15 a 60 dias antes da transferência. A taxa de gravidez é diferente. Então, a gente procura evitar que isso aconteça. Então, a gente procura, se for para fazer dilatação, tem que ser feito com antecedência, para não dar um problema no dia da transferência. Então, o segundo pé, para que a gente possa colocar o alvo, é o laboratório. O laboratório, a gente tem alguns dados que a gente sabe que o trigás hoje já é fato consumado, o embriologista tem que ter sua experiência. O cultivo prolongado é uma coisa que a gente utiliza como uma alternativa. O diálogo constante com o laboratório, com o embriologista, é uma coisa que eu acho que faz diferença. Análise genética é uma coisa que acima de 38 anos de idade a gente aconselha, acima de 40 praticamente a gente fala que é compulsório, né? Porque a vantagem suplanta muito as possíveis desvantagens. A temperatura é uma coisa que a gente toma muito cuidado, desde da manipulação até a transferência, a gente toma muito cuidado. Teve um ano que a gente teve uma sobrevida de 100%, no ano de 2021, a gente tem tido 99% de recuperação dos embriões euploides, e teve um ano que foi 100%. Isso nos deixou mais tranquilo, porque o pessoal está com a mão calibrada, né? Porque tem muito a ver com a habilidade do profissional. Os meios de cultura controlado, o controle de qualidade tem que ser constante, né? Então, a gente sempre está vigilante. E aí, o terceiro pé é a transferência de embrião, que é a parte mais clínica, né? E, assim, para os mais jovens, eles falam que isso aí é com inseminação, coloca lá, no útero, e está ótimo. Será que é isso mesmo? Então, isso aqui é um fato em que a gente tem dado muita importância. Existem duas técnicas de fazer a transferência. Uma é a técnica de transferência de embrião com ultrassom abdominal, onde enche a bexiga e depois a gente consegue ver útero.
consegue se ver normalmente bem, mas quando se faz a ultrassonografia abdominal com a bexiga cheia, às vezes fica desconfortável. Aí o médico aperta por cima, a paciente sofre um pouquinho mais. E se o útero é virado para trás, fica um pouquinho mais difícil de enxergar, porque fica muito longe a imagem. Agora, quando se faz a ultrassom transvaginal para fazer a transferência, a imagem é melhor e não precisa encher a bexiga. E tem uma série de vantagens, a paciente não tem esse desconforto. Se o útero é virado para trás, a visualização é muito boa. E o paciente obesa, por exemplo, também a imagem é muito boa, né? Então, a gente tem feito transferência praticamente na grande maioria das vezes, e essa técnica eu trouxe, quando eu fui para o Japão, eu trouxe de lá. Então, o Kojima foi um dos primeiros que falou sobre esse tipo de transferência com o transdutor transvaginal. Ele mostrou que é favorável. O Bodri também, anos depois, mostrou que era melhor. Aí depois vem também o Caravani mostrando que é melhor. Opa, deixa eu voltar aqui. Caravani. Depois tem a Larry também mostrou que é favorável. E tem esse trabalho que é nosso, né? A gente publicou esse trabalho em 2022, mostrando que também conosco a gente teve bons resultados, né? A gente tem um resultado, e o mérito desse trabalho é que a gente fez uma descrição, como se fosse uma modificação da técnica principal. A gente fez uma climatização e a gente publicou, né? E, inclusive, a gente foi convidado a escrever um capítulo de um livro utilizando essa técnica, né? Então, assim, essa técnica é muito boa. Esse aqui é o trabalho que a gente apresentou, que publicamos. E aí, a gente sabe que a vantagem, a bexiga cheia deixa as pacientes bem desconfortável. E a bexiga vazia, do jeito que chegar, já está em condições de transferir. Então, não precisa ficar marcando hora. Do jeito que ela chegar, já está pronto para... desde que esvazia a bexiga, está pronto para fazer a transferência. Paciente obesa, a imagem costuma ser muito difícil de enxergar, às vezes praticamente não enxerga o fundo do útero. Nas pacientes que têm útero retrovertido, fica muito longe da parede abdominal, então muitas vezes o catéter vem e faz uma sombra acústica, dificultando para ver a ponta. Essa imagem que a gente vê aqui é um útero, o endométrio está aqui, esse ponto branco possivelmente é a bolha que a gente colocou, e aí a imagem de útero retrovertido, isso aqui é a imagem de útero retrovertido, mostra que a imagem é boa, mesmo a paciente que é obesa ou que tenha útero retrovertido, a visualização é muito boa, facilitando a colocação, a gente consegue, a princípio, colocar exatamente no local que a gente gostaria de colocar. Então, essas são as vantagens, e a gente entende que isso traz melhoria nos resultados. É claro que toda a transferência é operador dependente e a gente precisa de treinar. Existe um trabalho mostrando que as pessoas que têm habilidade de fazer inseminação têm mais facilidade. As pessoas que começam a fazer uma transferência nova, a partir de mais ou menos 30, 40 transferências, aí começa a ter uma taxa de sucesso considerado adequado, né? Então, tem a curva de aprendizado e realmente a experiência é importante. A contração uterina, eu vou tentar passar aqui, fazer aqui, ó, isso aqui a gente está vendo. Essa aqui é a imagem de um endométrio. Aqui está aquela a bolha onde a gente colocou o embrião, né? E aí você vê que o útero ele tem um peristaltismo, e o endométrio você vê que ele tem o seu movimento de contração, né? Voltando aqui. Deixa eu retornar. Vocês estão conseguindo enxergar?
Deixa eu voltar aqui. E aí, as contrações uterinas, a princípio, elas têm várias possibilidades, desde catéter rígido, um tamanho do espéculo excessivamente grande, provocando uma manipulação intempestiva, a retirada do muco também tem que ser de maneira não intempestiva, a estenose do orifício interno e externo pode atrapalhar em certas ocasiões, canais tortuosos, a presença de pólipo, fibrose cervical, fibrose pós-cesárea, flexura acentuada do útero, istimocele, falso pertúrito, úteros que tem uma anatomia, uma arquitetura diferente do convencional, que é no caso das malformações, e paciente pós-cirúrgico, pós-conização, são todas circunstâncias que, se não tomar cuidado, pode provocar. Não estou dizendo que sempre acontece, estou dizendo que são circunstâncias que, se você não tomar cuidado, ele pode provocar contração. Isso aqui são alguns exemplos. Uma angulação excessiva, às vezes, dificulta a transferência. Doutor Nakano, desculpa lhe interromper, só para lhe informar. Parou de compartilhar a tela. Então, deixa eu voltar um pouquinho. Tá. Parou lá naquele vídeo que você ia nos mostrar das contrações uterinas. Agora voltou? Ainda não. Pessoal, enquanto o Dr. Nakano divide os seus slides, só para lembrar, vocês podem fazer perguntas aqui pelo chat, e aí depois que a doutora Rosa apresentar, a gente abre para discussão. E aí eu leio as suas perguntas aqui pelo chat, tá? Aproveitem para fazer todas as perguntas. Acho que é melhor eu voltar. Entrou? Não, né? Não. Não. É que eu saí dela, então. Espera um pouquinho. Espera um pouco. Qualquer coisa eu posso compartilhar aqui também. Uhum. Estou tentando entrar aqui. Espera um pouquinho. Vou tentar acessar de novo aqui. Espera um pouquinho. Aqui, vou começar do zero aqui. Aqui. Compartilhar. Acho que agora entrou, né? Entrou. Sim, sim. Agora sim. A gente tinha parado lá no vídeo do peristaltismo uterino. Quer ver aqui, ó. Aqui, isso aqui, né? Aí, essas contrações, aqui chegou a passar? Não, né? Não, não. Não, A né? gente Então, não viu. essa Não. lista eu comentei, né? Então, desde catéter rígido, tamanho do espéculo, retirada do muco, estenose de orifício interno e externo, tortuosidade, presença ou não de pólipo grande, a endometriose, cicatriz, fibrose, útero acentuadamente fletido, estimocele, falso pertúrito e malformações. Aí, a gente mostrou essas essa aqui seria a imagem de um útero e útero excessivamente angulado, né? Tá aparecendo aí, né? Uhum. E aí, ó, o útero, aqui, a imagem de um canal em forma de espiral, tem também canais que são fibróticos, canais que têm o estimocele pós-cesárea, isso aqui é relativamente frequente.
falso pertuito, às vezes aparece paciente com falso pertuito, e é excessivamente angulado também. A presença de cisto de Nabat, às vezes, também provoca uma dificuldade, transformando a transferência em algo mais intempestivo, né? E aí, o protocolo hormonal, o protocolo convencional, o protocolo de Soares, né? Que a gente entra com um bloqueio, depois a gente utiliza estrógeno, depois entra com um progestágeno, e aí a gente, no 10º dia, mais ou menos, a gente faz ultrassom, se estiver tudo em ordem, a gente prepara a colocação do embrião no 3º dia ou no 5º dia, de acordo com o tipo de embrião. Então, esse protocolo é clássico, né? A gente mantém mais ou menos esse protocolo de Soares. E a transferência de embrião, a gente tem feito os nossos trabalhos, a Progênese nos deu por cortesia, esses resultados. A taxa de implantação no serviço da Progênese foi 75% na média de todas as clínicas, e as melhores clínicas foi 88%. E aí a gente também fez um levantamento, e aí a gente viu que também os pacientes mais jovens têm uma taxa maior de implantação, de 90%, de 40%, até de 36% para cima é cerca de 79%, e, claro, paciente acima de 40% dá em torno de 64%. Isso perfazendo mais ou menos 78%. Isso aqui é uma média, né? E aí, se a gente for ver por ano, a gente teve um ano que foi muito interessante. Em 2020, teve... O N é pequeno, a gente teve 90% de taxa de sucesso, foi bem na pandemia, né? Aí, no ano seguinte, a gente já teve um resultado de 70%, mas o que chama a atenção é que em 2022 a gente teve 83% de chance. Aí, somando esses três, fazendo a média, deu 78%, que é a média que a gente mostrou, né? Então, resumindo, para a gente ter uma boa taxa, a gente entende que são um tripé, e se você acertar direitinho o tripé, a gente pode acertar, então, o alvo. Então, nossa apresentação, basicamente, seria isso. Espero que tenha tido algumas informações aí que possa ajudar os nossos pessoal aí que estão acompanhando. Obrigado pela oportunidade de poder dar essa palestrazinha. Muito obrigada, doutor Raul. Então, A gente que agradece aí o seu suporte, o seu tempo, e fique conosco assistindo agora a palestra da doutora Rosa, porque aí no final a gente vai fazer algumas perguntinhas para o senhor. Muito interessante. E só uma observação, aquela cortesia ali que o doutor Nakano mostrou, né, em que mostra a nossa taxa de implantação, de gestação bioquímica, abortamento, isso são para todos os clientes que utilizam a Progênesis. Eles conseguem, através do nosso portal, avaliar a performance da sua clínica e comparar com todas as clínicas que são clientes da Progênesis. Então, é uma ferramenta bem interessante, tanto para mostrar para os pacientes, né? Quanto também para acompanhar internamente os desfechos da sua clínica e ver se tem espaço para melhorias. Tá bom? Então, agora passo a palavra para a doutora Rosa. Boa noite a todos, então. Muito obrigada, doutora Fernanda, pelo convite. Nos conhecemos já há algum tempo, não é? Eu trabalho na reprodução humana já há 18 anos com o Dr. Nilo Francis, de Porto Alegre. E nós vemos na parte clínica mesmo, na clínica, como em algumas situações o estilo de vida, que nem o Dr. Raul mencionou, parte alimentar, a falta de nutrientes, como ela prejudica os processos de fertilização in vitro, né? Então, nós temos, já é clássico a gente ouvir falar qual é o melhor alimento, qual é a melhor alimentação para o processo de fertilização, né? Então, a gente tem como referência a dieta mediterrânea. Então, o que tem na dieta mediterrânea que ela é tão bem vista? Então, normalmente, o que eles primam? Por alimentos mais naturais. Então, basicamente, os processados, os produtos prontos são evitados. Costuma ter frutas, vegetais, legumes. Eles têm grãos integrais, arroz negro, arroz vermelho.
Eles têm proteínas mais de peixes, de frutos do mar, menos carnes vermelhas e processadas. Eles costumam ter poucos laticínios e laticínios mais fermentados. Então, essa alimentação, ela fornece o que o corpo necessita, basicamente. A gente precisa, para um corpo estar saudável, para ter gametas saudáveis, para formar um bom embrião, essa pessoa ela tem que estar nutrida, que nem o Dr. Raul mencionou, né? É diferente um produto alimentício, esse que vem todo embalado, processado, de um alimento mais in natura. Então, esse tipo de alimentação fornece basicamente vitaminas, minerais, fitoquímicos que são importantes, a proteína mais de origem vegetal e não tanto de animal. A carne vermelha, por exemplo, ela tem mais gordura saturada e ela diminui. Basicamente, o espermatozoide na sua membrana celular, ele é muito rico em gordura insaturada. Então, como a dieta mediterrânea ela é baseada também no azeite de oliva, o azeite de oliva de boa qualidade, que é uma gordura monoinsaturada, essa membrana celular do espermatozoide ele é muito receptiva a esse tipo de gordura, favorece. Também, em função de peixes, a gente tem também o ômega 3, que é um potente antioxidante, anti-inflamatório. Então, a gente tem na dieta mediterrânea tanto o ômega 9 quanto o ômega 3, que são fatores importantes na nossa saúde como um todo. E o que acontece quando um casal ou quando alguém está em processo de fertilização está fazendo uma alimentação semelhante a isso? O que ele vai ter basicamente? Um dos pontos importantes que é um ambiente intestinal adequado para fazer uma boa absorção dos nutrientes. Porque nós temos no nosso corpo vários órgãos e tecidos que são formados por células, bactérias, proteínas, né? Então, cada órgão vai ter a sua função. E a função dessa microbiota, desse ambiente intestinal, é basicamente, a grande maioria, de fazer a absorção adequadamente. Então, quando tem uma alimentação adequada, é bem provável, é menos provável que vai ter uma desbiose, que é um desequilíbrio nessas bactérias. Então, se tem um equilíbrio bom nessas bactérias, a absorção de nutrientes é melhor. E aí a gente entra no âmbito de implantação de embrião, que é o quê? A microbiota vaginal e uterina, elas são semelhantes e elas dependem da qualidade dessa microbiota intestinal. Então, é muito importante que esse ambiente vaginal e uterino ele seja mais alcalino. E o que é importante que tenha nesse ambiente? Mais lactobacilos. Então, existem determinados lactobacilos que fazem parte da microbiota uterina, como o Lactobacillus crispatus. Então, aí entra a vitamina D como uma grande importância na fixação, na placentação desse embrião, porque baixas taxas de vitamina D já estão associadas com baixa implantação. Então, a vitamina D é um suplemento importante nesse processo também. E o que a gente tem em contrapartida? Inclusive, esse assunto foi muito mencionado agora no último Congresso Europeu, né, do 2024. E o que a gente tem de contraponto? Uma dieta ocidental, que é aquela dieta que causa mais inflamação, que ela causa mais doenças crônicas, que é a alimentação mais baseada em farinhas, açúcares, produtos mais prontos. E nós temos um grande problema em nível mundial pelo excesso de farinhas, excesso de açúcar de um modo geral. Isso causa muita inflamação, baixa imunidade, não favorece o crescimento de endométrio para a fixação do embrião, por exemplo. E nós temos um grande problema, que é quando a gente está com uma alimentação mais ruim, ou que a gente também está exposto no nosso ambiente atual de muitas toxinas ambientais. Então, a gente tem toxina por agrotóxico, poluição ambiental, a gente tem muitas toxinas de plásticos, de cosméticos, de desodorantes. Nós estamos muito expostos a isso. E isso causa, esses são os chamados disruptores endócrinos. E isso gera no nosso corpo uma toxicidade. Então, como é que se orienta? Porque quando a gente atende um processo de fertilidade, a gente fala de muitas coisas, do estilo de vida também. Então, é importante, essas toxinas, elas interferem basicamente em nível hormonal, elas também elas atuam muito como hormônios, né? Principalmente estrogênio. Então, o que é importante? As toxinas em nível ambiental, nós podemos minimizar dentro da nossa casa,
ou nos ambientes de trabalho, que é basicamente procurar alimentos mais naturais, os orgânicos sempre que possível, as embalagens de vidro, que são extremamente importantes. As toxinas dos plásticos, elas são liberadas tanto no calor, quando se toma um chá quente, por exemplo, quanto no congelamento de alimentos. Então, ter embalagens adequadas favorece, minimiza o que nós estamos expostos atualmente. E existe uma questão muito grande que é assim, nós temos essa interferência, por exemplo, do bisfenol A, o BPA, que está nas embalagens plásticas, nas embalagens internas, nas latas, né, no revestimento interno. O bisfenol é um grande disruptor endócrino e já existem, o ano passado, em agosto de 2024, teve o primeiro estudo com humanos, já houve muitos estudos com animais, comprovando que gestante fazendo pré-natal, ela está muito exposta no seu corpo com bisfenol A, esse bisfenol ele vai atuando como um hormônio, como estrogênio, e ele bloqueia a atuação da aromatase cerebral, causando, porque essa aromatase ela é importante para o neurodesenvolvimento da criança, então associação com autismo em meninos. Então, bisfenol A no corpo da gestante, causando autismo, é um dos quesitos, né? Então, o que é importante também que se faça? Nós temos alimentos que vão favorecer também o que a gente chama de detoxificação. Então, o nosso corpo ele tem mecanismos de limpeza, né, de detoxificar. Então, a gente tem uma das enzimas mais importantes que fazem esse papel, que chama glutationa. E a glutationa, ela basicamente é produzida no fígado e ela precisa de um ambiente adequado para ela fazer o papel dela, que é de detoxificar. Então, é importante que a gente tenha aqui no Oriente também o uso de alimentos com cisteína, que a cisteína é um aminoácido que faz parte, ela forma a glutationa. Então, esses alimentos, eles ajudam numa detoxificação. Então, esses alimentos, eles são o quê? Brócolis, couve de Bruxelas, couve-flor, nabo, rabanete. Esses são alimentos sulfurados, então eles têm um poder de quelar a toxina e limpar o corpo. Então é muito importante no nosso dia a dia, essa exposição toda, que a gente tenha mecanismos de limpeza, né? De detoxificação. O nosso corpo faz isso também, então ele precisa de vitaminas, minerais, precisa de água e uma boa enzima de detoxificação, que é a glutationa. Tem um outro ponto também que é muito importante em termos de qualidade tanto de ósseos, na implantação, em todos os aspectos, que é o sono relacionado à melatonina. Então, a melatonina é o hormônio do sono. E o ovário é o órgão que mais tem receptor para melatonina. Então, há uma grande produção da melatonina, mas também a gente precisa de um ambiente favorável para que ela atue. Então, quando o sol baixa, a princípio, a melatonina como deveria estar subindo. Mas o que é importante, assim, muitas pessoas ficam, grande maioria, ficam expostas à luz azul do celular, de notebook. Todos esses aparelhos eletrônicos, eles inibem a produção da melatonina. A melatonina é um potente antioxidante para a formação e maturação do folículo, rompimento e a qualidade do óvulo, é um potente antioxidante. Então, dormir, número de horas adequado, de pelo menos 8 horas, isso seria o ideal. Um sono antes da meia-noite também. Então, é um grande problema atualmente de muitas pessoas terem problema de insônia. Existe, é muito conhecido a gente falar da higiene do sono, né? Então, evitar esses aparelhos que têm essa luz azul, colocar uma luz no ambiente que a gente fica, uma luz amarela que ela ajuda a produzir a melatonina. Elevar as pernas num ângulo de 45, mais ou menos, graus, que ajuda a ativar o sistema parasimpático e com isso faz com que os batimentos cardíacos vão baixando, a respiração vai baixando, induzindo ao sono. Né? Um quarto bem escuro. Então, isso é extremamente importante no caso de um casal que está em processo de fertilização. Né? O que nós temos também? Sobrepeso, obesidade, processos inflamatórios, por exemplo, na endometriose, que dificultam muitas situações da fertilização, o sucesso da fertilização. Né? Então, a endometriose é uma inflamação crônica
que a mulher tem, o que é importante. Nós temos vários alimentos que têm o poder de inflamar mais, e a gente tem que orientar que evitem a utilização disso. Normalmente está muito relacionado ao estilo ocidental, que é muita farinha, muito açúcar, produtos prontos, gordura muito saturada, então tudo que vai fazer mais inflamações. E nós temos, para minimizar, claro, toda uma orientação de alimentos anti-inflamatórios, que basicamente são alimentos mais naturais, evitando as farinhas, de um modo geral, os açúcares todos que são inflamatórios. Mas a gente volta a ter a vitamina D como um potente antioxidante, anti-inflamatório como suplemento, o próprio ômega 3 de qualidade sempre, a N-acetilcisteína, que é um aminoácido muito importante também nesse processo de minimizar inflamações. Nós temos o resveratrol, também potente antioxidante. Nós temos a coenzima Q10 também. E na endometriose a gente orienta muito até fazer transferência à cúrcuma, né, pela curcumina. E quando ela está associada com a pimenta, que é pela piperina, potencializa esse poder anti-inflamatório. E nós temos também a parte de ovário policístico, que também é uma inflamação crônica na mulher, tem muito relação à resistência à insulina. Então, nós também temos suplementos que são adequados, um deles que basicamente a maioria dos médicos usa, que é o mio-inositol. A gente também tem o ácido alfa-lipoico, que é associado ao mio-inositol, ajuda nessa questão de resistência à insulina, da transformação, da oxidação maior da glicose, isso facilita. Nós temos também a coenzima Q10 para o ovário policístico, tem a N-acetilcisteína muito adequada nessa situação, o resveratrol, e temos também na verdade, um fitoterápico, que é a berberina para o ovário policístico também. Nós temos também uma questão de esse processo de fazer fertilização, ele é muito amplo, né? A gente precisa do casal saudável, a gente precisa de bons gametas, mas a parte emocional é uma questão bem importante, né? Que a maioria dos casais que eu atendo estão muito ansiosos, às vezes com depressão, com ansiedade. Então, por exemplo, os alimentos que são ultraprocessados, esses que são prontos, que estão nas embalagens, cheios de substâncias químicas para durar na prateleira, eles favorecem muito o caso de ansiedade, de depressão, de compulsão alimentar e também a questão de sono alterado. Né? Então, nós temos vários motivos para incentivar uma alimentação mais natural. Nesses meus 18 anos de experiência, eu nunca atendi um casal, um ou outro, que tem uma alimentação 100%. Nós precisamos, normalmente, fazer mudanças alimentares. E uma coisa que eu falo assim, ó, a mudança de hábito, ela exige um esforço, né? É fácil a gente falar, teoricamente, tu não usa isso, não usa aquilo, porque faz mal. Não é bem assim que funciona. Então, uma das coisas que eu acho muito importante, e eu vejo na clínica, é quando a gente atende o casal, as duas pessoas que estão envolvidas no processo, mesmo que tenham uma situação maior de endometriose ou de ovário policístico, os dois precisam cuidar e os resultados são sempre melhores quando a gente trabalha com os dois, porque um ajuda o outro, o esforço é de ambos, os dois dentro da casa estão com um objetivo comum, né? Funciona muito bem essa questão. E também nós temos a parte assim, de refrigerantes, por exemplo. Tudo que é industrializado faz mal para a nossa saúde como um todo, né? E, consequentemente, para esse processo. Então, os refrigerantes, fora a parte de cafeína que tem em alguns deles, mas é totalmente químico. Então, nós temos assim estudos mostrando que mulher que toma uma lata de refrigerante por dia, por exemplo, ela diminui em 23% as chances de gravidez, né, da fertilidade dela. E o homem que usa uma lata por dia de refrigerante, 33% a menos chance. Né? Então, interfere diretamente na saúde. Nós temos, assim, quando a gente trabalha com o casal, a nutrição melhora a parte higiênica de ambos, né? A expressão higiênica do casal. Isso, consequentemente, favorece
uma herança epigenética para esse embrião de melhor qualidade quando a gente trabalha com os dois, né? Então, esse embrião vai ter uma interferência epigenética de melhor qualidade. Por isso que eu friso muito, assim, quando comecei a trabalhar, eu só atendia mulheres naquela época, né? Os homens a gente não atendia. Agora não, agora vem os casais, isso é muito, muito gratificante, né? De ver isso na parte clínica. E nós temos também, de um modo geral, nós temos muitos suplementos para utilizar no processo de fertilização in vitro, né? Mas o suplemento ele vem para auxiliar onde, né, nutrientes que estão faltando, complementar. Mas a base, ela deve ser na alimentação. A alimentação é fundamental para fornecer os nutrientes, mas é importante ter nutrientes adequados e uma boa absorção também, para poder fazer esse processo todo, né, absorver os nutrientes da comida, dos suplementos, consequentemente, como eu falei antes, ter um ambiente intestinal adequado para favorecer o ambiente vaginal e uterino, para fazer uma boa implantação. E depois, uma coisa que sempre, quando no meu caso estou atendendo, a mulher que vai gestar, a gente já tem que trabalhar no que vem pela frente, não só no processo pré-concepção, porque assim, se a gente tem em torno de uns 3 meses, é um tempo que a gente consegue trabalhar bem o casal. Então, essa pré-concepção é muito importante. Mas a mulher, dentro desse período que a gente vai trabalhando para esse processo, a gente também já frisa, né, já direciona para a fertilidade, para gestação também, para tudo que ela precisa ter de cuidados lá naquela outra época. Então, uma coisa, essa é um processo que tem várias etapas, né? E uma das coisas muito importantes nesse histórico todo da nutrição como eu falei antes, tem casos de sobrepeso, de obesidade, que a gente também tem que trabalhar tudo ao mesmo tempo. Né? Mas a qualidade do alimento é uma das coisas mais importantes a orientar esse casal. A gente sabe que alimentos são mais calóricos, outros menos calóricos para o processo de emagrecimento. Mas a qualidade do alimento que vai ser ingerido é fundamental. Então, como eu também mencionei antes, se for possível alimentos orgânicos, é muito bem-vindo, e que tenha, o nutricionista normalmente orienta, varia por cor. Né? Por que isso? Porque cada cor tem um grupo de nutrientes específico. Então, quando é uma alimentação colorida, vai estar bem suprido de um modo geral. E temos também, assim, tem 2 alimentos bem importantes nesse processo para favorecer a parte de FIV, que são 2 alimentos que têm potentes nutrientes. Então, um deles é a beterraba, que tem o nitrato, e o nitrato ele vai formar o óxido nítrico, que ajuda muito na vascularização dos tecidos, então favorece a implantação do embrião. E nós temos também a melancia, que tem a citrulina, e ela está mais na parte branca, a gente come mais a parte vermelhinha, docinha, mas é importante orientar para comer também um pouco da parte branca, que ali está concentrada a citrulina, e também é um potente vasodilatador, ajuda no processo de implantação do embrião. De um modo geral, como eu já mencionei antes, o estilo mediterrâneo, ele vai favorecer ter saladas, legumes, frutas, alimentos mais naturais possíveis, né? Uma das coisas que eu também solicito sempre que possível evitar o glúten. O glúten ele é um produto que quem é celíaco não pode comer, que interfere muito em nível ali de achatamento das vilosidades intestinais. Mas o glúten, para todos nós, pelo menos o glúten que a gente está exposto no Brasil muito, a gente tem processos inflamatórios, existem sensibilidades ao glúten, né? Então causa um processo inflamatório também. Então, sempre que possível, o casal evite isso. Bem, de um modo geral, eu queria resumir assim, nós temos vários, como eu mencionei, vários suplementos a serem usados, tanto para o homem quanto para a mulher, em várias situações diferentes. É importante a gente usar com cuidado esses suplementos, né, usar os que são necessários. Então, a gente tem suplementos importantes que são o complexo B, vitamina B6, B9, a B12, a cisteína, como eu mencionei, a N-acetilcisteína,
a vitamina D, um ômega 3 de boa qualidade, sem metal pesado. Nós temos o selênio, o zinco, vitamina C. A vitamina C, eu acho que eu esqueci de mencionar, quando há muita ansiedade, a vitamina C ajuda a baixar essa ansiedade, como suplemento, né, nessas situações. E também alimentos que são ricos no GABA. O GABA é um neurotransmissor que ajuda a relaxar. Então, alimentos mais fermentados, por exemplo, um kefir, grãos fermentados, uma kombucha, até um iogurte natural sofre uma fermentação láctea, são alimentos adequados para serem utilizados. E complementando a lista, assim, a carnitina, muito utilizada na parte masculina também, o zinco, selênio, a coenzima Q10 e resveratrol. Então, esses são os pontos assim que eu vejo que são. Temos vários assuntos na nutrição, mas esses são assim os mais, né, que mais acontece. A baixa reserva ovariana também é uma delas. Então, a melatonina é muito importante nesse processo. A coenzima Q10, resveratrol, são antioxidantes e ajudam na maturação e qualidade também do osso. De um modo geral, né, são esses os suplementos mais utilizados. Obrigada. Muito obrigada, doutora Rosa. A doutora Rosa disse que ela não ia usar slides, que ela ia fazer a apresentação falando. E eu já fiz uma live com ela, eu sabia que ela tinha bastante assunto mesmo, que ela é boa em manter a conversa. Eu enxuguei bastante o assunto, né, para não prolongar. Tá ótimo. Tá ótimo, muito obrigada. Nós já temos algumas perguntinhas aqui, tá? Eu vou começar aqui com as perguntas da plateia, prestigiar quem está aqui com a gente ao vivo, e depois eu tenho algumas perguntas também que eu fui recebendo ao longo da semana. Então, aqui, primeiro eu tenho para o Dr. Raul. Poderia descrever como consegue inserir o catéter de transferência e a sonda transvaginal tudo ao mesmo tempo? Eu vou dar só uma. Eu fui treinada a fazer a transferência com ecografia abdominal, mas eu já presenciei com ecografia transvaginal quando eu trabalhei em Nova York, e eu vejo que o pessoal que tem treinamento no Japão, que era um médico japonês, eles fazem transvaginal, é muito forte na escola japonesa, né? Sim, sim. Tem que ter uma habilidade mesmo. É verdade. Lá no Japão, a maioria não, tem muitas clínicas que fazem transvaginal por vários aspectos. Além do resultado ser melhor, é muito mais prático, porque não precisa de um ajudante, né? E, assim, tem circunstância de paciente obesa, e às vezes a gente não enxerga, e aí por baixo não faz diferença nenhuma. Paciente que tem útero retrovertido, às vezes também tem muita dificuldade. E a pergunta sempre é isso: eu coloco o catéter antes do transdutor ou o inverso? Normalmente a gente coloca o espéculo, coloca o catéter, depois vai o transdutor. Se o útero é anterovertido, então eu coloco o transdutor na frente. Se o útero é retrovertido, inverte, eu coloco o transdutor embaixo. E aí aparece a imagem perfeita. Então, assim, tem algumas dicas, né? E eu falo que, assim, para acertar o plano do aparelho com o plano do catéter, tem que ter um pouquinho de treino, porque você pode rodar, né? Você pode levantar, abaixar. E eu falo que quando você pega o mouse do computador, você vai fazer com a mão esquerda, se a pessoa é destro, vai tentar com a esquerda, vai ter uma dificuldade, vai conseguir, mas vai ter um pouco de dificuldade. Se você fizer isso o tempo todo, além de evitar o Alzheimer, né? A gente, com o tempo, vai criando uma habilidade e vai conseguir fazer também, trabalhar o mouse do computador com a mão esquerda também. E aí eu falo que quando a gente começa a fazer essa transferência desse modo, a gente tem um pouquinho de dificuldade de alinhar o catéter, né? Eu tenho um catéter e o plano do ultrassom. A gente, às vezes, não consegue achar, né? Então, é questão de treino mesmo, né? Mas é como se fosse um mouse. No começo tem um pouco de dificuldade. Eu falo que, assim, quando for fazer a coleta de óvulo, naquele momento, a gente faz o teste com catéter de transferência convencional.
Se está passando, tudo bem. E já aproveita e coloca a ultrassom também, tenta enxergar o plano, porque é treino mesmo, né? Não é difícil, mas é questão de hábito, né? Então, como ela já está dormindo, durante um minutinho lá, você treina, e teoricamente, com o tempo, você vai criando a habilidade de fazer isso. A gente praticamente, assim, eu acho que já faz quanto? Eu fui no Japão em 2015, a partir de 16 eu comecei a fazer. Eu acho que já vai fazer quase uns 8 anos que eu nunca fiz transferência com ultrassom transabdominal. Só fiz transvaginal. De tal a facilidade que a gente tem, né? E aí, inclusive, a gente tem publicado em cima dessa circunstância, né? Então, uma pergunta foi qual a sequência, né? Então, a gente coloca o espéculo, coloca o cateter e o transdutor, e não tiramos o espéculo, né? A pessoa acha que tem que tirar, mas não há necessidade de tirar. A gente, às vezes, desafoga um pouquinho, ela fica desafogada, aí não tem tanto desconforto. Talvez deixar com o tempo, a gente já vê que desafogar, puxar, retornar um pouquinho, além da imagem ficar melhor, a paciente também, o transdutor acaba funcionando, mobilizando melhor, e a imagem também melhora também, né? Mas é treino, né? Eu tenho, de vez em quando, encontrado, quando eu vou no congresso, eu dou essas palestras, aí vem sempre alguém querendo saber se pode participar e dar uma olhada lá na clínica, e vive e mexe, tem gente que passa lá uma tarde lá com a gente, vendo o processo, e para poder aprender essa técnica, né? E está descrito no SBRA, a gente publicou, e o mérito dessa publicação é que a gente fez uma descrição dessa técnica, modificando a técnica original, fazendo uma climatização brasileirado, né? E mudando um pouquinho a abordagem, né? Então, é uma técnica modificada pelo original. E esse foi, talvez, o mérito desse trabalho. Também mostrou que tem um resultado melhor. Então, é isso. Eu espero ter respondido. Eu, na minha experiência, eu não sei, foi uma vez só que eu assisti e o útero estava bem anterovertido, e como a bexiga estava vazia, ele ficou com dificuldade de passar o catéter. Aí eu, humildemente, me ofereci para dar uma ajuda, então eu ofereci de tentar retificar um pouco o útero com o espéculo. Então ele aceitou a minha ajuda e eu fiquei ali manuseando o espéculo para deixar o útero mais retinho e Tipificado, conseguir né? passar mais facilmente. Mas, doutor Nakano, eu até fiquei com dó que você passou muito rapidamente a sua publicação comparando as duas ecografias. Eu fiquei curiosa, quais foram os desfechos que você acompanhou? Era visualização, taxa de implantação? O que que foi melhor o transvaginal, além da É, visualização? aquele trabalho focou em dois aspectos. Primeiro, para mostrar que é uma técnica modificada, de acordo com a técnica original, ele é uma modificada, e mostrar que a taxa de sucesso é maior, porque tem muitos trabalhos, eles falaram que é plausível, é possível, tem menos desconforto, é mais fácil de fazer, e às vezes não entrava muito no mérito da taxa de sucesso. Então, a gente focou um pouquinho mais na taxa de sucesso, e que é uma técnica um pouquinho diferente da original, porque quando eu fui no Japão, a embriologista é que fazia a colocação do segundo cateter, e ela que aplicava. E a nossa técnica, eu mesmo seguro o transdutor e o catéter, e com a mão direita eu faço a aplicação. Então, é uma modificação sutil, mas eu não preciso na verdade, de mais uma pessoa, porque a original, a embriologista vem e carrega, né, e faz a aplicação. E essa técnica nossa, a gente mesmo faz a aplicação. Então, o mérito foi mais esse. É claro que tem a vantagem das pacientes sentirem menos desconforto, elas falam que, porque não enche a bexiga, né?
E uma coisa que chama atenção é que, às vezes, quando a bexiga está muito cheia, quando você aplica, quando faz a tração transabdominal, parece que quando você coloca o embrião, ele espirra, né? Porque está apertando, né? Não é todos, mas alguns casos a gente percebe que o útero está parecendo que está amassado, né? Está sendo comprimido. Quando você aplica, ele parece que espirra, né? Então, esses casos, talvez seria melhor transvaginal, né? Então, o mérito foi mais isso, né? É claro que tem todas essas vantagens. A paciente vem, não precisa vir com a bexiga cheia, pelo contrário, pede para esvaziar, a paciente ter menos conforto, a taxa de sucesso tem sido melhor. Então, o mérito seria mais nesse aspecto, né? Uhum. Então, vocês tiveram mais implantação com a transvaginal. Taxa de sucesso foi melhor. E a outra pergunta, é se a presença do transdutor vaginal poderia aumentar a contração uterina. Você não A fica princípio, assim, eu acho que manipulando muito ali. tem que ser é que não pode ser intempestiva, né? Coloca o espéculo. A gente observa que algumas pacientes, na colocação do espéculo, a paciente às vezes contrai. Então, já na hora de colocar também tem que tomar cuidado. E aí, quando está colocando o transdutor, muitas vezes a gente retira, afasta o espéculo, não precisa tirar, afasta, aí não fica, lá na ponta, não fica tão, vamos dizer, volumoso. Você volta, fica só o transdutor. Então, assim, a gente não tem tido esse tipo de problema, né? A gente tem observado um pouquinho se existe mudança na taxa de contração, a gente não tem visto essa diferença antes e depois da transferência. E para quem não sabe, eu sei, o Dr. Nakano, ele filma as transferências, filma por um tempo para realmente registrar se está tendo contração uterina ou não Sim, sim. após a transferência. Aliás, a gente está fazendo uma documentação, vamos ver se lá na frente a gente traz alguma novidade. Isso, muito bom. E, doutor Nakano, você tem nutricionista na sua clínica? Como é que você lida com essas questões de nutrição e de estilo de vida que a doutora Rosa falou? Como é que você orienta as suas pacientes? Até um tempo atrás, eu tinha uma nutricionista, ficava fixo, ela vinha praticamente todos os dias, eu tinha, acho que mais de duas vezes por semana ela vinha, a gente encaminhava, e é interessante que, assim, a minha escola, se eu não me engano, posso estar errado, foi a primeira escola do Brasil que teve na grade curricular a nutrição. O professor Dutra foi o nosso orientador e a gente teve a oportunidade, o privilégio de sair com fundamentos em nutrição. Então, eu gosto muito desse assunto, né? E, assim, me ajudou bastante porque eu praticava atletismo e eu treinava 2 horas por dia e a gente ia para as competições. E aí, minha preocupação era assim, na época o Rivelino parou de jogar, ficou gordo, todos os jogadores ficavam gordos, e eu falei, na hora que eu parar, porque eu comia assim, o dobro dos outros, eu praticamente comia 5.000 calorias por dia, né? Mas gastava tudo no treino. Então, assim, no dia que eu parasse, o estômago era desse tamanho, eu acho que ia ter problema de saciedade. Então, eu comecei a me preocupar muito, né? Na época, a gente fazia muita conta de calorias, né? Então, eu comia lá um monte de salada, legumes para ver se dava um volumoso, né? E aí, a nutrição me ajudou bastante. Eu tenho, assim, uma afinidade grande, eu gosto da nutrição. E aí, eu dou meus pitacos, né? Eu chegava para o nutricionista e falava assim, olha, a minha opinião, tá? Você tem que ser metade psicóloga, metade nutricionista, porque nutrição, praticamente, você vai falar com o obeso, por exemplo, ele sabe tudo que pode, tudo que não pode, tudo que faz mal, que hora que pode comer, que hora que não pode, sabe tudo. Só que ele não consegue fazer. Ele fala assim, a sua função é fazer ela fazer o certo, né? Então, eu falo assim, você tem que ser, antes de mais nada, também uma psicóloga, porque os obesos é difícil, eles têm um comportamento, né?
que, assim, se não for um psicólogo, eu acho que é difícil. Então, eu dava meu espetáculo nesse sentido. E assim, como eu estou muito interessado nessa área, assim, essa história de alimentar, descascar mais, desembrulhar menos, né? Hoje se fala muito em produtos alimentícios, né? E alimento mesmo, às vezes a gente está comendo pouco, né? Está comendo muito produtos alimentícios. Outro dia fui ver num rótulo lá, estava assim, sabor tipo iogurte, produto lácteo. Você não sabe se aquilo é iogurte, se não é iogurte, pode conter soja, não sei o que lá, tal. Então, você está comendo alguma coisa que dá para engolir, né? Então, realmente, assim, hoje em dia não é fácil. Você estava vendo que você estava discorrendo sobre esse assunto, né? E alimentação hoje, eu falo que é muito difícil a gente ter uma ótima alimentação. Só se você mora no sítio, rega a água do rio e faz sua comida, você prepara a sua comida, não usa agrotóxico e não usa plástico para guardar essas coisas. Quer dizer, se você não tomar cuidado, é difícil você passar um dia sem ter contato com agrotóxico, produto que seja que tenha presença de solvente, acidulante, corante, conservante. A gente não escapa, né? E, então, mas de qualquer forma, a gente tem uma nutricionista que dá esse suporte para a gente lá na clínica, mas dentro dessa. Eu gostei da apresentação da Rosa, que assim, antes de mais nada, para a gente ter um óvulo, um sêmen bom, tem que vir de um órgão bom, saudável, de papai, mamãe saudável, que tem que, na verdade, vir a partir do estilo de vida, né? Então, eu acho que alimentar bem, ter atividade física, evitar todos esses produtos, né, que hoje em dia é difícil de a gente cair fora disso, né? Mas a gente, à medida possível, a gente pede para a nutricionista que nos dá esse suporte, dá esse aconselhamento, puxar a orelha dos pacientes nossos. É bem interessante, né? Porque todos nós temos a nossa genética que a gente não consegue escapar, mas a gente tem a epigenética, que aí, dependendo do estilo de vida, da nutrição, do É, quanto faz exercício, dorme, a gente consegue ou ligar ou desligar alguns desses genes, né? Isso é uma a coisa que epigenética. Uma coisa que a doutora Rosa falou aí, né, tem um trabalho mostrando que assim o aumento do uso do agrotóxico ele é exponencial nesses últimos 20, 30 anos. E o autismo tem uma curva muito paralela a ela, né? Então, assim, é interessante essa relação, né, de alguma coisa da epigenética interferindo no aparecimento de patologias que no passado não tinha tanto. Hoje em dia está bem, assim, mais frequente, porque possivelmente a gente não está tendo o mesmo consumo do que nossos pais, nossos avós tiveram, né? Então, assim, tem muitos trabalhos mostrando esse tipo de coisa, né? E não sei por que não vem à tona, porque a gente tem muito interesse aí, né? Interesses atrás dessa história toda. Aspartame, por exemplo, para alguns integrativos é um veneno, né? Não é, Rosa? Sim, a gente tem, por um lado, a gente tem todos os tipos de açúcares, né, que são ruins, e por outro lado, a gente tem vários adoçantes que são ruins também, né? Então, basicamente, aspartame, sacarídeos e ciclamatos são muito ruins em qualidade, né? Relacionados, inclusive, a câncer. E o que a gente tem de melhor? Porque o ideal é não utilizar, né? Se conseguir mudar, aí entra a mudança do hábito do doce, né, da doçura. Então, nós temos adoçantes, o mais natural que gestante pode utilizar com moderação é a estévia. Uma estévia 100% estévia. E nós temos os polióis, que é xilitol e eritritol, com menor qualidade, mas ainda são alternativas dentro do que a gente tem
por exemplo, no supermercado para comprar alguns produtos adoçados, né? Como uma alternativa ainda a gente tem a xilitol, eritritol, mas de preferência estéril. Uma coisa que eu gostaria de comentar que o Dr. Ramon falou, que é o quê? A gente precisa, nós, ensinar os pacientes, a todas as pessoas, a ler ingredientes. Porque, às vezes, no rótulo vem uma propaganda, por exemplo, adoçante 100% estéril, daí tu lê atrás, eles colocam uma sacarina, eles colocam alguma coisa adicionada, né? Então, a gente não se livra dessas toxinas, dessa exposição que nós estamos, é impossível, né? Inclusive no papel do cartão, quando a gente usa cartão, aí está cheio de bisfenol A também. O que a gente tem que fazer? Minimizar isso, né? De preferência não pegar esses papeizinhos, dentro da nossa casa fazer o que é melhor, não é? Fazer melhores escolhas dentro do que é possível. Não necessariamente precisa se gastar muita coisa, porque a gente atende pacientes com vários níveis, né, padrão financeiro. Então, não precisa ser alimento caro, né? É aquilo que o Dr. Raul mencionou. A ideia é voltar mais ao antigo, dentro do que a gente tem atualmente, não é? Porque a modernidade trouxe, ó, no mínimo 50 anos, houve um boom da indústria, né? No caso alimentar. Então, eles têm vários produtos dentro de um supermercado, praticamente o percentual do que são é pouco, né? Mas eles vendem, eles têm um marketing, então uma pessoa vai para comprar uma coisa, volta com 10, 12, sabe? Então, a nossa seleção é muito importante e orientar o paciente também, porque, por incrível que pareça, independe de situação social, nós temos muito problema em termos alimentares com as pessoas que a gente atende. Sabe? É bem delicado isso. Mas o importante é, que nem o doutor Raul falou de novo, a gente é meio psicólogo também. A gente precisa ouvir, a gente precisa ter empatia com esse paciente. Por isso, assim, quanto mais tempo a gente tem para trabalhar o casal, no caso, melhor. Porque a gente muda uma coisa, muda outra. Se a gente cria uma boa empatia, eles vão fazendo, né? A gente vai ajudando nesse aspecto também. Eu já atendi muitos casais, por exemplo, atendi um casal com uma consulta normal, daí numa outra situação o marido não pôde estar. A mulher chora, mais a mulher que chora, né? Ela vai falar de uma coisa que não falou na frente do marido, ela chora, ela te conta uma coisa que não tinha contado. Então, a gente precisa ouvir, a gente precisa ter empatia com esse paciente. Por isso que um acompanhamento na parte emocional é importante também. Muito importante. Outra situação que a gente vê é a seguinte: quem que faz a comida? A empregada. Fala, então, tudo bem, a próxima consulta você traz a empregada, porque aí, se a empregada continua fazendo a mesma coisa, não adianta ela saber, né? Então, é uma situação que cada dia mais a gente vai ter que ir contornando a situação, né? E eu gostei que a doutora... Desculpa, doutor Nakano. Vou falar. Não, eu gostei que a doutora Rosa também trouxe várias dicas de como, de suplementos e alimentos que podem tanto limpar, né, essas toxinas e também alguns que ajudam na ansiedade, na depressão, e que também é bem algo que acontece bastante durante os tratamentos de reprodução assistida, né? Muito. Então, gostei muito. E aí eu vou aproveitar, eu tenho uma pergunta aqui também da plateia. Doutora Rosa, acreditaria no suplemento manipulado ou prefere os importados? Olha, eu trabalho em Porto Alegre, né? Fisicamente estou em Porto Alegre. Nós aqui temos farmácias de manipulação com garantia. Então, a gente recomenda muito manipulados, alguns suplementos manipulados, na farmácia que a gente confia, porque a gente conhece os farmacêuticos e o material que eles utilizam. Okay? Inclusive, algumas farmácias nossas, elas enviam para outros locais, né, se precisa. E alguns suplementos que são boas marcas, é interessante também. Mas nem todo mundo tem acesso a, né? Mas de boa qualidade, nós temos marcas boas, assim, internacional, com suplementos bons, mas a gente tem manipulação também muito boa. Não é qualquer manipulação, qualquer farmácia. Mas a gente tem garantia porque a gente conhece os profissionais daqui, no caso. Sim. Muito bom. Doutora Rosa, qual a sua opinião sobre o açúcar de coco? Olha só, o açúcar de coco
ele é um açúcar como qualquer um. Ele é igual ao açúcar branco, demerara, mascavo, o mel, melado, o açúcar de coco. São todos açúcares. Ele tem uma melhor qualidade porque ele vem do coco, mas ele faz um efeito de açúcar como qualquer outro. Então, a gente tem, por exemplo, um chocolate de uma determinada marca que tem um percentual maior de cacau, que o adequado é ter pelo menos 70%, para ter as propriedades do cacau anti-inflamatório e antioxidante, mas ele é com açúcar de coco, né? Uma mulher com endometriose, com ovário policístico, não recomendo nenhum tipo de açúcar. Eu sugiro evitar. O que a gente tem em termos assim de... Pegando doce, né, chocolates, a gente tem algumas marcas, aí entra também ler rótulo, ler ingredientes. Por exemplo, eu estou falando de doce porque é muito comum, né, a gente atender pacientes que gostam de doce e de um chocolate. A maioria, né? É. E no meu ponto de vista, o chocolate tem propriedade boa, então é um dos doces interessantes, né? Então, ser 70%, mas existem situações e situações. Né? Situações, por exemplo, o ovário policístico não deve comer açúcar nem de coco, nem na endometriose, porque fomenta muito a inflamação. Né? Agora, uma situação ou outra normal, em que a pessoa ela já está com uma boa quantidade, mudando várias coisas, com uma boa alimentação equilibrada, por exemplo, um chocolate 70 que tem um açúcar de coco é diferente. Tem? Mas, de um modo geral, como eu atendo muitas pessoas com ovário policístico, endometriose, com inflamações, eu sugiro evitar qualquer tipo de açúcar. O que eu queria Há um dizer tempo é isso. atrás, só cortando um pouquinho, dentro dessa ótica aí da açúcar, um tempo atrás eu escutei falar que existia 4 pó branco da atualidade que são todos como se fosse veneno, né? Eu falei que exagero, né? Disse que era o sal, o açúcar, a farinha e a cocaína. Disse que eram 4 venenos. E na época eu falei, mas é um exagero, né? E aí o tempo vai passando, a gente vai vendo os estragos que isso faz, a gente vai começar a falar, será que acho que o pessoal estava certo, né? Porque açúcar, sal, a gente consome tanto e as consequências não são boas, né? Então, acho que dentro dessa ótica aí, açúcar é um problemão, né? Porque todo mundo gosta do que é doce, né? Esse é um problemão. É o problema. Uma coisa que a gente pode, por exemplo, essa pergunta do açúcar de coco, numa situação, né, que não tem uma inflamação muito grande, como novamente o ovário policístico e endometriose, que a pessoa, no caso, vai comer um chocolate 70 para ter mais cacau, com açúcar de coco, qual é que é a recomendação? Que ela use como sobremesa para evitar os picos glicêmicos, né? Principalmente uma refeição pós-almoço, que vai ter gordura, proteína, que ele modula esse pico todo que faria, né? Modula a glicose. Então, como sobremesa, é o mais adequado de utilizar. São estratégias, né, que a gente pode usar. Uhum. Tem também uma outra estratégia, que eu gosto de dar uns exemplos práticos, assim, do dia a dia. Nós temos também o vinagre de maçã, o vinagre de modo geral, mas o de maçã tem muitas propriedades muito boas. Usar uma colher de sopa de vinagre antes de uma refeição, ou que vai ter um doce, ou que vai ter muito carboidrato, uns 10 minutos antes, esse vinagre tem um poder de... É como se ele quelasse a glicose, ele baixa, ele segura ela para não fazer pico glicêmico também. Então, são estratégias que podem ser usadas quando a pessoa gosta do doce, mas sempre como sobremesa é o melhor, né? O vinagre de maçã eu ouço falar bastante mesmo, É, mas não sabia que ele tinha realmente uma validação científica. tem. Ouvi muitas pessoas falando Eu que não usam. entendi. Ela diminui o índice glicêmico, é isso? O vinagre ele tem um poder de como se ele quelasse essa glicose, ele baixa, ele segura, sabe? Ele mantém baixa, ele não faz o Ah, pico. não dá o pico. Ah, tá. Uhum. Entendi. Muito bom. Legal. Então, o pessoal de casa tem mais alguma pergunta? Vamos ver aqui. O açúcar de coco já foi. Temos alguma outra perguntinha? Aqui vamos pegar do que eu recebi da semana. Eu tenho uma pergunta aqui. Se o doutor Nakano, você faz um teste de viabilidade da cervical antes de toda a transferência? Você faz um mock test?
avalia que o canal está pérvio? Que não tem Eu faço para cloro, todas. Eu faço tá? para todas. Todas? Assim, eu faço no dia da coleta. E se a paciente está fazendo, vai fazer uma transferência de óvulo descongelado, óvulo doado, a gente não vai colher óvulo, né? Então, eu procuro fazer no mês anterior, eu passo o catéter, passou liso, ótimo. Não passou, no mês anterior, eu faço um mock teste com dilatação. É porque aí no dia da transferência eu não vou ter aquele desconforto, aquela coliquinha. A paciente às vezes só sente uma cólica. Na hora que passa o orifício interno, se você não faz esse teste, às vezes elas passa, mas como a gente passa justo, ela sente uma coliquinha. E eu sou assim francamente contra a paciente sentir cólica, né? Então, eu faço o teste para todas, né? E se está tendo dificuldade, quando você passa o catéter, ela tem uma oliva na ponta, e quando você passa a oliva, ela sente desconforto. Então, aquela passagem eu procuro evitar. Então, eu dilato. Então, quando a paciente está colhendo o óvulo, eu faço no dia da coleta, que ela já está dormindo mesmo. E aí, quando ela vai fazer transferência de óvulos, embrião de óvulos congelados, óvulos doados, doadora, ela não colheu o óvulo. Então, aí no mês anterior eu faço o teste. Não passou, eu falo, ó, vai dar um pouquinho de cólica, mas é para já preparo do mês seguinte, né? Então, a princípio, eu testo todas. Isso eu testo todas. E na minha concepção, eu acho que assim, ela não pode sentir cólica. Na minha concepção, deu cólica, te contraiu. Então, tem aquele trabalho que eu mostrei agora, as cólicas que a paciente sente durante a taxa de gravidez é um pouco menor. Então, eu não queria perder nenhum ciclo, né? Por isso, eu procuro fazer antes. É um protocolo que a gente instituiu e a gente tem feito isso com frequência. Para não ter surpresa. E esteroscopia? Não, a estereoscopia, normalmente eu solicito, normalmente, né? Que, como a Rosa disse, a gente tem paciente que às vezes tem condições, tem o convênio permite, às vezes não permite, tal. Mas à medida do possível, a gente procura fazer, né? Porque dentro daquela ótica, principalmente a paciente que fez a análise genética, na minha concepção, esse embrião é ultra, super, mega selecionado, principalmente as pacientes acima de 38, 40 anos, que é a maioria dos nossos pacientes hoje em dia. Você não sabe quando é que ela vai produzir de novo. Às vezes você faz uma coleta, duas, e às vezes só aparece na segunda, ela tem baixa produção. Então, assim, uma vez apareceu, a gente não pode perder esse embrião. Então, a gente, tudo que era possível evitar que venha atrapalhar, que seja 1 ou 2%, a gente tenta tirar. Se existe 20 itens que a gente faz e evita de uma perda, são teoricamente, talvez 20% a mais de resultado que a gente pode estar tendo, né? Então, assim, a gente é muito meticuloso. A gente é um pouquinho meticuloso nesse sentido, né? Eu diria que tem mais a ver com a gente é meio metódico. Não sei se é por causa da ascensão aí que a gente tem, mas a gente costuma ser bem metódico e a gente procura obedecer esse protocolo. Então, é isso. Não sei se respondi. Sim, tá perfeito, perfeito. Bom, gente, a gente já está chegando aqui a 90 minutos de webinar. Então, eu acho que agora a gente vai partir para uma propaganda aqui do Jeans, que é a conferência que a Progênesis realiza uma vez por ano. Esse ano é a terceira. Vai ser em Coronado, na Califórnia. E a gente tem um slide aí que a Gabriele vai compartilhar, onde tem o QR Code tanto do website do Congresso, quanto para se inscrever no congresso, né? Esse congresso ele é híbrido, tá? Então
para quem tiver a oportunidade de ir até San Diego, participar do Jeans é uma ótima oportunidade. Vão ter speakers ilustres, né, como o nosso diretor científico, o Dr. Santiago Munet, o nosso fundador, Dr. Nabil Arash, a doutora Svetlana Marjonkova, que também é uma ótima médica e palestrante, fala muito também sobre genética reprodutiva. Vamos ter embriologistas aqui dos Estados Unidos, Dr. Klaus Wimmer, Dr. Jürgen Lieberman. Vamos falar sobre automação com o Dr. Jacques Cohen, Gerardo, da Conceivable, assuntos sobre inteligência artificial, além de assuntos também de embriologia e genética reprodutiva. Então, o primeiro QR Code é para registro e a gente está dando 50% de desconto para quem está assistindo a esse webinar. Então, vale a pena se inscrever. E eu agradeço muito a participação do Dr. Raul Nakano, da doutora Rosa Silvestrin. Foi um webinar brilhante, muito gostoso também de ter colegas e amigos. Eu gosto tanto, né? E que nos trouxeram assim, informações bem práticas, né? Bem do dia a dia, da reprodução assistida, de como é que eles fazem, das condutas que eles têm com os pacientes deles. Então, acho que foi um webinar muito, muito bom. Eu já vou aproveitar esse webinar também para passar para algumas pessoas que eu sei que têm que assistir esse webinar, algumas pacientes também. E eu até tenho um paciente que está aqui, que eu chamei para vir assistir. Então, agradeço muito. Vocês têm uma colocação final? Posso falar? Sim. Pode falar, Rosa. Lady Eu Fest. agradeço muito a doutora Fernanda, conheci o doutor Raul hoje. Foi um prazer, uma honra hoje estar aqui com vocês. E gostaria de convidar todos que forem no Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida, que vai ser em São Paulo este ano, acho que vai ser outubro, né? A participarem, a assistirem uma das nossas palestras, que a nutrição já está dentro da comissão, já estamos dentro da planificação científica do Congresso. É o nosso 4º ano, este 2025, oficialmente dentro do Congresso. Então, temos palestras. O ano passado tivemos 2 dias e espero que esse ano vamos ter também. Convido a todos, então, porque a nutrição é bastante importante e para os resultados da fertilização em mim. Muito obrigada, doutora. Obrigada, doutora Rosa. Finalizando, então, parabéns, Rosa, também. Gostei das suas colocações. Parabéns, foi muito brilhante a colocação. E agradeço também, de novo, a Progênese, a oportunidade de poder explanar um pouquinho, a gente ganhar experiência e poder passar um pouco da parte prática do dia a dia, né? E acho que é legal, vive e mexe, tem gente do Brasil inteiro vindo. Às vezes o pessoal vem de manhã, passa o dia inteiro, vai embora à noite, faz um bate-volta, e para poder conhecer essas técnicas novas que a gente está utilizando, e ficamos contentes de poder participar e ajudar a Progênese nesse webinar, essas informações ir para mais pessoas. Muito obrigada. E aproveitando o gancho da doutora Rosa, a Progênesis vai estar no CBRA também. Ok. Eu, como diretor da sociedade, convido todo mundo a participar, né, de todas as aulas e conferências que nós vamos estar lá, e a Progênese também possivelmente vai estar lá. A gente volta a se encontrar lá de novo, não só com o pessoal de hoje, mas com todos os outros componentes que vão estar participando. Obrigado por tudo. Doutor Nakano, só mais o último gancho que você falou. Você recebe médicos para fazer treinamento na sua clínica? A gente, oficiosamente, a gente tem orientado. Inicialmente começou com os meus amigos, né? Então, os meus amigos mais próximos falaram: como é que funciona esse negócio e tal? E eu tenho orientado, tenho assim, juntado assim, num único dia umas 4, 5 transferências para poder
a pessoa ter várias situações. É interessante, porque no mesmo dia, às vezes, tem paciente que o útero virado para frente, para trás, circunstâncias diferentes, e tem sido legal. E depois, quando eu apresentei esse trabalho nos congressos, aí começa a aparecer o pessoal da plateia, fala, eu quero ir lá conhecer, você pode ter um dia certo. Geralmente, terças e quintas à tarde, a gente reserva esse horário, aí a gente dá uma palestrinha, a gente está, inclusive, pensando em até dar um curso rápido, prático, né, teórico-prático, para poder esse tipo de procedimento ficar mais usual no nosso meio, né? Então, a gente, entre aspas, já está dando orientação para os colegas mais próximos, mas a gente está precisando em fazer um curso um pouco mais assim acadêmico mesmo. As pessoas que, se quiserem, podem estar entrando em contato para a gente poder dar um suporte, sim. É um prazer. Tem treinamento de embriologista também? De embriologista, por enquanto, não. Inclusive, a gente tinha até uma aparelhagem que a gente montou, mas, por enquanto, ainda a gente não tem essa parte. Por enquanto, está na parte clínica só, né? Mas essa parte... Essa técnica é nova, então, quer dizer, nova no Brasil, né? A gente tem orientado, então, se quiser aprimorar, a gente está à disposição. Tá bom, muito obrigada aí pela dica. Fica a dica e fica a propaganda aí também da clínica. E aproveito para agradecer também as pessoas que participaram aqui conosco, né, que participaram com perguntas também, que me enviaram perguntas durante a semana. Muito obrigada também a Gabriele, que está aqui como Thomas Gebauer, mas é a Gabriele que está ali atrás. Muito obrigada aí pelo teu tempo também, hora extra. Tá bom? Ao coraçãozinho. Vem o coraçãozinho. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, Tchau. prazer. Até a próxima.